Uma única noite pode mudar duas vidas para sempre. Uma jovem bartender, um empresário milionário e um encontro que reescreveria o destino de ambos. Esta é a história de como o amor verdadeiro pode renascer das cinzas da dor. Ei, você que está assistindo, me conta aqui nos comentários. De que cidade você é? Quero conhecer minha audiência incrível. E já aproveitando, se você gosta de histórias que mexem com o coração, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhuma narrativa emocionante. Agora vem comigo nessa montanha russa de emoções. As luzes douradas do pôr do sol tingiam os prédios espelhados dos jardins, enquanto Débora Machado ajustava pela 10ª vez a gravata do uniforme. Aos 21 anos, seus olhos castanhos refletiam uma determinação que contrastava com a delicadeza de suas feições. O Sky Bar do Hotel Fasano fervilhava com a elite paulistana, e ela calculava mentalmente. 3 horas de trabalho para comprar um único drink que eles pediam, sem nem olhar o preço. Débora, mesa 7 está pedindo um Macallan 25 anos, gritou o gerente por cima da música ambiente. Ela suspirou. O uísque custava mais que seu salário mensal. Caminhando entre as mesas com a bandeja equilibrada, observava os empresários discutindo negócios milionários. Suas mãos, calejadas de tanto trabalhar, tremiam imperceptivelmente quando servia as bebidas. "Obrigado, querida", murmurou um homem grisalho, nem olhando para ela. De volta ao balcão, Débora pensava na mãe Maria, que naquele momento lavava o chão de algum escritório na Vila Olímpia. Cada nota que ganhava era uma pequena vitória contra a pobreza que as acompanhava desde sempre. A faculdade de administração, paga com bolsa de estudos, era sua única esperança de mudança. O relógio marcava quase meia-noite, quando a porta do elevador se abriu, revelando uma silhueta masculina que fez o tempo parecer parar. Alto, cabelos castanhos impecavelmente penteados, olhos verdes que pareciam enxergar além das aparências. Ele vestia uma camisa social azul marinho e um relógio que provavelmente custava mais que o carro usado da família. Seus olhares se cruzaram por 3 segundos eternos. Débora sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se alguma força invisível tivesse alterado a gravidade do ambiente. O desconhecido caminhou diretamente até o balcão, ignorando completamente as mesas vazias, e algo no sorriso dele disse a Débora que sua vida nunca mais seria a mesma. "Boa noite." A voz dele era grave e envolvente. "Você poderia me preparar um drink?" Débora ergueu uma sobrancelha, profissional. "Claro. O que gostaria?" "Na verdade," ele se apoiou no balcão, "quero que você escolha. Prepare algo que beberia se fosse você quem estivesse do outro lado do balcão." A pergunta a pegou desprevenida. Em 2 anos, servindo bebidas de R$1.000, ninguém jamais havia demonstrado interesse em sua opinião. "Sério?" "Completamente sério." Ele sorriu, e Débora notou uma pequena cicatriz no queixo que o tornava ainda mais interessante. Ela olhou para as prateleiras repletas de bebidas caras, e, por impulso, pegou a cachaça artesanal, maracujá fresco e açúcar cristal. "Uma caipirinha de maracujá", anunciou, começando a preparar. Simples, autêntica, mas com ingredientes de primeira qualidade. "Como você", ele disse baixinho, e Débora quase derrubou o copo. Enquanto macerava a fruta, sentia o olhar dele estudando cada movimento. Suas mãos tremeram ligeiramente quando serviu a bebida. Ele provou devagar, fechando os olhos por um momento. "Perfeito. É exatamente assim que imagino você. Doce por fora, mas com uma acidez intrigante que desperta todos os sentidos." Débora corou profundamente. Você sempre fala assim com as bartenders?" "Não", ele riu. "Na verdade, eu nunca converso com ninguém em bares. Sou péssimo em small talk." "Então por que está conversando comigo?" Ele a encarou intensamente. "Porque você tem algo diferente. Desde que entrei aqui, você é a única pessoa real que encontrei." Durante as próximas 2 horas, conversaram sobre tudo e nada. Ele se apresentou como Juliano Rodrigues, empresário do setor imobiliário. Ela contou sobre a faculdade, sobre o sonho de ter uma vida melhor. Ele ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Débora",
ele disse quando o bar começou a fechar. Gostaria de jantar comigo amanhã à noite? O coração dela disparou. Eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque nós somos de mundos diferentes. Juliano se levantou, deixou uma nota de R$ 100 de gorjeta e se inclinou sobre o balcão. Talvez seja exatamente por isso que dê certo. Até amanhã, Débora. Débora passou o dia inteiro em estado de choque. Maria, sua mãe, observava a filha se arrumar no pequeno apartamento em Itaquera, com um misto de preocupação e esperança. Filha, você tem certeza disso? Homem rico não costuma querer coisa séria com menina pobre. Mãe, é só um jantar. Débora mentia para si mesma. Seus sentimentos já eram bem mais complexos que isso. Ela havia comprado um vestido preto simples com o dinheiro que guardava para emergências. Diante do espelho não se reconhecia. Parecia uma pessoa diferente, mais confiante. Juliano a buscou em um Mercedes preto reluzente. Vestia um blazer cinza que realçava seus olhos verdes, e quando a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o estômago dela dar uma cambalhota. Você está deslumbrante, sussurrou, beijando sua mão. O restaurante era no último andar de um prédio na Vila Madalena, com vista panorâmica de São Paulo. Débora nunca havia estado em um lugar tão elegante. Cada detalhe era requintado. As taças de cristal, os talheres de prata, as flores frescas em cada mesa. Nervosa? Juliano perguntou, notando suas mãos trêmulas. Um pouco, ela admitiu. Não estou acostumada com isso tudo. Nem eu, ele confessou, surpreendendo-a. Quer dizer, estou acostumado com lugares caros, mas não com me sentir nervoso por causa de uma mulher. Durante o jantar, conversaram como velhos amigos. Juliano falou sobre a pressão de carregar o nome da família, sobre como se sentia vazio, apesar de todo o dinheiro. Débora compartilhou seus medos, seus sonhos, a dor de ver a mãe se matando de trabalhar. Você já amou alguém? Ela perguntou, surpreendendo-se com a própria coragem. Juliano pausou, o garfo a meio caminho da boca. Achei que sim. Mas agora, conversando com você, percebo que nunca soube o que era isso de verdade. O olhar entre eles se intensificou. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma eletricidade que fazia o coração de Débora acelerar descontroladamente. Débora, ele sussurrou, eu sei que isso pode parecer loucura, mas sinto como se a conhecesse há anos. Ela assentiu, sem conseguir falar. Sentia a mesma coisa. Quando ele sugeriu subirem para sua suíte, Débora sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez na vida, não estava pensando nas consequências. Na suíte presidencial do Hotel Fasano, sob a luz suave da cidade que nunca dorme, Débora entregou não apenas seu corpo, mas sua alma inteira a um homem que conhecera há apenas 24 horas. Débora acordou com os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas de seda. Seu corpo ainda guardava a memória dos carinhos da noite anterior. Cada toque de Juliano gravado em sua pele como uma tatuagem invisível. Sorriu para si mesma, esticando o braço para encontrar o calor dele ao seu lado. A cama estava vazia. Sentou-se abruptamente, o coração já começando a acelerar por razões erradas. Olhou ao redor da suíte luxuosa. Nenhum sinal de Juliano. Suas roupas estavam dobradas cuidadosamente sobre a poltrona, mas as dele haviam desaparecido. Juliano! Chamou, a voz ecoando no silêncio. Nada. Levantou-se trêmula, envolvendo-se no roupão do hotel. Verificou o banheiro, a sala, até mesmo o closet. Estava completamente sozinha. Na mesa de centro encontrou um bilhete do hotel. Check-out realizado às 06 House, Sr. Juliano Rodrigues. 6 da manhã. Ele havia partido enquanto ela ainda dormia, sem uma palavra, sem uma explicação. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Ela havia sido apenas mais uma aventura para ele, uma diversão de uma noite. As lágrimas vieram de uma vez, quentes e amargas. Sentou-se no chão frio da suíte, abraçando os joelhos. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que um homem como Juliano poderia se interessar verdadeiramente por ela? Se vestiu rapidamente, fugindo do hotel como se o lugar estivesse em chamas. Na recepção, o funcionário a olhou com uma mistura de pena e desdém que a fez sentir-se ainda menor. O trajeto até Itaquera pareceu durar uma eternidade. No metrô lotado,
Entre operários que iam trabalhar, Débora se sentia suja, usada. O vestido preto, que na noite anterior a fizera sentir-se princesa, agora parecia um costume de mentira. Maria a encontrou chorando na cozinha, ainda vestida com a roupa da noite anterior. — O que houve, filha? — Você estava certa, mãe. Débora soluçou. — Eu fui idiota. Maria a abraçou sem fazer perguntas, sussurrando palavras de consolo enquanto Débora derramava toda sua dor e humilhação. — Ele me fez sentir especial, mãe. Pela primeira vez na vida, me senti importante para alguém. Você é especial, minha filha. Não precisa de homem nenhum para validar isso. Débora passou os dias seguintes como um fantasma. Voltou ao trabalho no Sky Bar, mas cada cliente masculino bem vestido fazia seu estômago se contrair. Seus colegas notaram a mudança, mas ela inventava desculpas. Foi 2 semanas depois, quando estava vomitando pela 3ª manhã consecutiva, que uma possibilidade aterrorizante cruzou sua mente. As 2 linhas rosas no teste de gravidez pareciam zombar de Débora. Ela olhou para o resultado pela 10ª vez, como se pudesse fazê-lo mudar apenas com a força do pensamento. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o objeto no chão do banheiro minúsculo do apartamento. — Não, não, não! Murmurava como uma ladainha. Do lado de fora, Maria bateu na porta. — Débora, você está bem, filha? Ela abriu a porta com o teste na mão, incapaz de pronunciar as palavras. O rosto de Maria espelhou o choque e, em seguida, uma determinação férrea que Débora conhecia bem. — Quantas semanas? — Deve ser cerca de 2. A voz de Débora saiu como um sussurro. Maria se sentou na beirada da cama, puxando a filha para sentar ao seu lado. — E o que você quer fazer? — Eu não sei, mãe. — Não sei de nada. — Você ama ele? A pergunta a pegou desprevenida. Débora pensou na noite que passaram juntos, na forma como Juliano a olhava, como a fazia sentir-se única no mundo. — Achei que sim. Mas ele me abandonou, mãe. Saiu de manhã como se eu fosse... Nada. Talvez ele tenha direito de saber. Débora riu amargamente. Direito? Ele perdeu qualquer direito quando me deixou sozinha naquela suíte. Mas a dúvida a corroía. 3 dias depois, juntou coragem para ligar para a Rodrigues Incorporações. O número estava no site da empresa, junto com a foto de Juliano sorrindo em seu escritório elegante. — Rodrigues Incorporações, bom dia! Atendeu uma voz feminina cristalina. — Gostaria de falar com Juliano Rodrigues, por favor. Pausa. — Posso saber quem gostaria? Débora Machado. É pessoal. Outra pausa. Mais longa. Um momento. Débora esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que a recepcionista poderia ouvir através do telefone. — Olha, querida. A voz voltou, agora com um tom de condescendência que fez o estômago de Débora se contrair. — O Sr. Juliano não atende garotas como você. Já apareceram várias aqui procurando por ele, todas com a mesma historinha. — Historinha? Débora sentiu o sangue subir a cabeça. — Eu preciso falar com ele sobre algo importante. — Tenho certeza que precisa, docinho. Deixa eu te dar um conselho. Esquece. Homens como o Sr. Juliano não ficam com meninas como você. Foi só diversão. A ligação foi encerrada. Débora ficou olhando para o telefone, as lágrimas embaçando sua visão. A humilhação queimava em seu peito como ácido. Garotas como você, meninas como você. As palavras ecoavam em sua mente. Tentou ligar mais 3 vezes nos dias seguintes. Da 3ª vez, uma voz masculina grosseira a atendeu. — Escuta aqui, garota. Se você ligar mais uma vez, vamos chamar a polícia. O Sr. Juliano não tem interesse em falar com você. Entendeu? Naquela noite, abraçada à mãe, Débora tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida para sempre. A estrada serpenteava entre montanhas cobertas de pinheiros, e Débora sentia cada curva como uma volta a mais na distância que a separava de sua dor. No banco de trás do ônibus, com uma mala pequena e uma barriga que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez, ela olhava pela janela embaçada pela garoa fina característica de Campos do Jordão. — Chegamos, querida, disse o motorista gentilmente. A rodoviária era pequena e aconchegante, com o ar puro das montanhas enchendo seus pulmões pela primeira vez em meses. Dona Carmen Almeida a esperava com um sorriso caloroso
e os braços abertos. Débora, minha filha, como você cresceu! Carmen era amiga de infância de Maria, uma mulher de 60 anos que nunca havia se casado e tratava todos como família. A casa era simples, mas acolhedora, com paredes de madeira e uma lareira que crepitava alegremente. Cheirava a pinheiro e pão caseiro. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Carmen disse enquanto mostrava o quarto. Não há pressa para nada. Nos primeiros dias, Débora apenas descansava e chorava. As montanhas pareciam protegê-la do mundo exterior, criando um casulo onde ela podia processar sua dor em paz. Conversava com o bebê todas as noites, colocando as mãos na barriga. É só nós dois agora, pequeno. Mamãe vai cuidar de você, prometo. Quando completou 3 meses de gravidez, Carmen a convenceu a procurar trabalho. Ficar parada só alimenta a tristeza, querida. Seu João Ferreira, dono da padaria central no coração da cidade, a contratou imediatamente. Era um homem de 55 anos, viúvo, com olhos bondosos e mãos calejadas de décadas amassando massa. Não me importa que você esteja grávida, disse no dia da entrevista. Toda criança merece um teto e comida na mesa. Débora começou como balconista, mas logo João descobriu que ela tinha jeito para números. Você estudou administração, né? Que tal cuidar da contabilidade também? Era a primeira vez em meses que alguém reconhecia seu valor. Débora se dedicou de corpo e alma, reorganizando o sistema financeiro da padaria e aumentando os lucros em 30% no primeiro trimestre. Você tem um dom, menina, João dizia orgulhoso. As noites eram dedicadas aos estudos. Débora se inscreveu em um curso técnico de contabilidade por correspondência, estudando à luz da lamparina, enquanto o bebê chutava gentilmente sua barriga. Os meses passaram como um sonho tranquilo. A barriga crescia, e com ela, a autoconfiança de Débora. Ela havia descoberto que era forte, capaz, independente. As outras funcionárias da padaria a tratavam como irmã mais nova, sempre cuidando para que ela não se esforçasse demais. No 7º mês, João fez uma proposta inesperada. Que tal fazer faculdade de verdade? Conheço o diretor da faculdade aqui. Posso conseguir uma bolsa. Em dezembro, quando as primeiras contrações começaram, Débora estava pronta para ser mãe. Mas nada a havia preparado para os olhos verdes perfeitos que a encararam quando Gabriel nasceu. Gabriel Machado veio ao mundo em uma madrugada fria de dezembro, pesando 3,2 quilos e medindo 51 centímetros. Quando a enfermeira o colocou nos braços de Débora pela primeira vez, ela olhou nos olhos do filho e seu coração parou por um instante. Eram os olhos de Juliano, exatamente iguais, verdes como esmeraldas, com as mesmas pintinhas douradas ao redor da íris. Meu Deus, sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por um momento toda a raiva que sentia por Juliano se dissolveu. Gabriel era perfeito, e nada do que havia acontecido importava diante daquela criaturinha que a olhava com curiosidade infinita. Ele é lindo, disse Carmen, que havia acompanhado o parto como uma avó verdadeira. Débora passou os primeiros dias maravilhada com cada movimento do filho. Gabriel era um bebê tranquilo, que mama bem e dormia longos períodos. Quando estava acordado, ficava observando o mundo com aqueles olhos grandes e inteligentes. Você vai ser muito esperto, não vai, meu amor? Débora sussurrava durante as mamadas noturnas. Retornar ao trabalho foi difícil, mas João havia construído um berço no escritório da padaria para que ela pudesse levar Gabriel. Criança traz sorte para o negócio, dizia, sorrindo enquanto Gabriel balbuciava em seu berço. Os primeiros anos passaram rapidamente. Gabriel era uma criança precoce, falando suas primeiras palavras aos 10 meses e caminhando antes de completar 1 ano. Débora conciliava trabalho, estudos e maternidade com uma determinação que impressionava todos ao redor. Mamãe, por que não tenho papai? Gabriel perguntou aos 3 anos, com a honestidade brutal das crianças. Débora sentiu o coração apertar. Porque às vezes as famílias são diferentes, meu amor. Alguns têm mamãe e papai, outros têm só mamãe ou só papai. Nós temos eu, você, vovó Maria, vovó Carmen e vovô João. Nossa família é perfeita do jeito que é. Gabriel assentiu, satisfeito com a explicação, e voltou a brincar com seus carrinhos.
Mas Débora sabia que um dia as perguntas ficariam mais difíceis. Quando Gabriel completou 4 anos, Débora havia se formado em contabilidade e se tornado sócia minoritária da padaria. João, que não tinha filhos, a tratava como herdeira e havia mencionado várias vezes que queria deixar tudo para ela e Gabriel. "Você me deu uma família que nunca tive", disse numa noite, brincando com Gabriel no quintal. "Esse menino é como um neto para mim." Débora observava Gabriel correr entre as árvores do jardim, rindo e inventando histórias com sua imaginação fértil. Ele era sua luz, sua razão de viver. Tudo o que havia passado, toda a dor e humilhação, havia valido a pena para tê-lo. Mas às vezes, principalmente quando Gabriel fazia uma expressão ou gesto que lembrava Juliano, Débora se perguntava se havia feito a coisa certa. Seria justo privar Gabriel de conhecer o pai? Seria justo privar Juliano de conhecer o filho? Na véspera do 5º aniversário de Gabriel, uma carta de uma empresa de eventos em São Paulo chegou oferecendo a Débora um emprego dos sonhos. Era a chance de voltar à capital e reconstruir sua vida, mas também significava enfrentar fantasmas que ela havia enterrado há 5 anos. São Paulo se estendia diante de Débora como um oceano de possibilidades e medos. Sentada no banco traseiro do táxi que a levava do aeroporto de Congonhas para o apartamento alugado na Vila Madalena, ela segurava a mão de Gabriel, enquanto ele observava fascinado os prédios gigantes. "Mamãe, é aqui que eu nasci?" Gabriel perguntou, o nariz colado na janela. "Não, meu amor. Você nasceu em Campos do Jordão, lembra? Mas foi aqui que mamãe viveu antes de você chegar." Gabriel, agora com 5 anos, havia se tornado um garotinho curioso e falante. Seus olhos verdes brilhavam com inteligência, e ele fazia perguntas sobre tudo. Débora havia contado que iriam para São Paulo porque ela conseguira um emprego muito bom. O apartamento na Vila Madalena era pequeno, mas moderno, num prédio novo com porteiro 24 horas. Débora havia economizado cada centavo nos últimos 5 anos, e agora podia se dar ao luxo de um lugar decente para criar Gabriel. "Eventos Premium, Débora Machado." Ela sussurrou olhando para o cartão de visita que chegara com a proposta de emprego. A empresa era especializada em eventos corporativos de luxo, exatamente o tipo de ambiente sofisticado onde ela poderia usar seus conhecimentos de administração e sua experiência com atendimento ao cliente. O salário era 3 vezes o que ganhava na padaria. No primeiro dia de trabalho, Débora se arrumou cuidadosamente. Havia comprado um terno azul marinho elegante e sapatos de salto médio. Olhando-se no espelho, quase não se reconhecia. Onde estava a garota insegura que servia drinks há 5 anos? "Você está linda, mamãe", Gabriel disse, abraçando suas pernas. A Eventos Premium ocupava 2 andares de um prédio comercial moderno na Vila Olímpia. Marina Cavalcante, a sócia fundadora, a recebeu pessoalmente. "Débora, que bom finalmente conhecê-la pessoalmente. Seu currículo é impressionante." Marina era uma mulher de 40 anos, elegante e objetiva. Havia construído a empresa do zero e agora atendia os eventos mais exclusivos da cidade. Seu primeiro projeto será o lançamento de um empreendimento residencial. Cliente de alto padrão, orçamento generoso, você coordenará tudo. Débora sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. Era exatamente o tipo de desafio que vinha sonhando. "Posso saber qual é o cliente?" Marina sorriu. "Rodrigues Incorporações. Conhece?" O mundo de Débora parou. O sangue sumiu de seu rosto, e ela teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. "Débora, você está bem?" Sim. Desculpe, é que... Eu já ouvi falar da empresa." "Ótimo. O evento será no próximo sábado, no espaço Villa Country. O próprio CEO vai estar presente, Juliano Rodrigues. Um homem muito charmoso, aliás." Débora assentiu mecanicamente, tentando controlar a respiração. 5 anos. 5 anos de paz, de reconstrução, de cura. E agora o destino a colocava cara a cara com o homem que havia destroçado seu coração. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Débora ficou olhando para a foto do filho na mesinha de cabeceira e tomou uma decisão. Faria o evento com a máxima profissionalidade. Se encontrasse Juliano, seria apenas mais um cliente.
Ela não era mais a garota insegura de 5 anos atrás. O espaço Villa Country estava irreconhecível. Débora havia supervisionado cada detalhe pessoalmente. Luzes douradas suspensas criavam uma atmosfera íntima, arranjos de orquídeas brancas decoravam cada mesa, e um quarteto de cordas tocava discretamente no canto do salão. O lançamento do Residencial Jardim Europa seria o evento do ano. Ela verificou o cronograma pela 10ª vez. Em 1 hora, 300 convidados da alta sociedade paulistana estariam ali, incluindo Juliano Rodrigues. Débora, está tudo perfeito, disse Marina, ajustando o microfone no palco. Você superou minhas expectativas. Débora sorriu, mas seus nervos estavam à flor da pele. Havia escolhido um vestido preto elegante, profissional, mas que realçava sua nova autoconfiança. Seus cabelos estavam presos num coque baixo, e uma maquiagem discreta completava o visual. O pessoal da Rodrigues acabou de chegar, anunciou um dos garçons. O coração de Débora disparou. Ela se posicionou estrategicamente próxima à entrada, cumprimentando os convidados conforme chegavam. Empresários, arquitetos, investidores, todos elogiavam a decoração e a organização. Então, ela ouviu. Juliano entrou acompanhado de 2 homens de terno. Estava mais maduro, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos, mas ainda devastadoramente atraente. Usava um terno cinza escuro que realçava seus olhos verdes, os mesmos olhos que Gabriel havia herdado. Por um momento, Débora esqueceu como respirar. Juliano cumprimentava os convidados com o charme natural que ela se lembrava tão bem. Suas mãos gesticulavam enquanto falava, e de vez em quando ele ria, mostrando os dentes brancos perfeitos. Marina se aproximou dele com Débora ao lado. Juliano, quero apresentar nossa coordenadora, Débora Machado. Ela foi responsável por toda essa produção. Juliano se virou para cumprimentá-la, e quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Ela viu o reconhecimento instantâneo em seu olhar, seguido de choque, confusão e algo que parecia alívio. Débora, ele sussurrou, estendendo a mão mecanicamente. Senhor Rodrigues, ela respondeu com voz firme, apertando sua mão brevemente. Espero que esteja satisfeito com o evento. A mão dele era quente, exatamente como se lembrava. Por 3 segundos, ela voltou a ser a garota de 21 anos que havia se apaixonado perdidamente. Está perfeito, ele murmurou sem conseguir tirar os olhos dela. Marina, alheia à tensão entre eles, continuou falando sobre detalhes do evento. Juliano ouvia mecanicamente, mas seu olhar não saía de Débora. Com licença, Débora disse. Preciso verificar algumas coisas na cozinha. Ela se afastou com pernas trêmulas, sentindo o olhar de Juliano queimando suas costas. No banheiro de funcionários, apoiou as mãos na pia e respirou fundo. Você consegue, Débora. É só mais algumas horas. O evento transcorreu perfeitamente. A apresentação do empreendimento foi um sucesso. Os convidados elogiaram a comida e o ambiente e vários negócios foram fechados. Débora coordenava tudo com eficiência profissional, mas sentia os olhos de Juliano seguindo seus movimentos. Quando os últimos convidados estavam saindo, Marina se aproximou radiante. Débora, foi sensacional. O Juliano disse que foi o melhor evento da empresa em anos. Débora assentiu arrumando suas coisas. Só queria ir para casa, abraçar Gabriel e esquecer que aquela noite havia acontecido. Débora. A voz grave a fez se virar. Juliano estava a poucos metros, as mãos nos bolsos, uma expressão vulnerável que ela jamais havia visto. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Débora respondeu, continuando a guardar seus papéis na pasta. Por favor. A voz de Juliano tinha uma urgência que ela não se lembrava. 5 minutos. Débora olhou ao redor. O salão estava quase vazio. Apenas alguns funcionários da limpeza recolhendo os últimos vestígios do evento. Marina havia saído para levar alguns convidados VIPs para um after party. 5 minutos. Ela concordou, cruzando os braços. Juliano se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Sob a luz dourada das lâmpadas que ainda permaneciam acesas, Débora podia ver os detalhes que o tempo havia acrescentado ao seu rosto. Algumas linhas finas ao redor dos olhos, uma maturidade que não estava lá 5 anos atrás.
Você simplesmente desapareceu, ele começou. Eu desapareci? A voz de Débora subiu uma oitava. Você que saiu de manhã como se eu fosse um fantasma. Débora, você não entende. Eu entendo perfeitamente. As palavras saíram em torrente. Entendo que para você eu fui apenas uma diversão de uma noite. Uma bartender qualquer que você podia usar e descartar. Não foi isso. Não foi? Então me explica por que sua recepcionista me tratou como lixo quando tentei falar com você. Garotas como você, já apareceram várias aqui, lembra? Juliano pareceu confuso. Que recepcionista? Quando você tentou falar comigo? Não finja que não sabe. Liguei 3 vezes. 3? Débora sentiu as lágrimas ameaçando aparecer, mas se controlou. Na última vez, um segurança disse que chamaria a polícia se eu tentasse de novo. Meu Deus! Juliano passou as mãos pelos cabelos. Eu não sabia. Juro por Deus que não sabia. Mentiroso. Débora, na manhã seguinte, nossa manhã, eu saí para comprar flores para você. Queria te surpreender quando acordasse. Ela riu sarcasticamente. Flores? Que história é essa? Eu bati o carro na Marginal Pinheiros. Um caminhão me prensou contra a mureta. Juliano ergueu a camisa ligeiramente, mostrando uma cicatriz irregular na lateral do abdômen. Fiquei em coma por dias. Débora sentiu o chão fugir sob seus pés. Quando acordei, você não estava mais no hotel. Procurei por você desesperadamente. Voltei ao bar dezenas de vezes, mas me disseram que você havia pedido demissão e ninguém sabia para onde tinha ido. Você está mentindo, ela sussurrou, mas havia algo na voz dele, um desespero genuíno que fazia sua convicção vacilar. Meu pai controlava tudo na época. Ele provavelmente interceptou suas ligações. Disse que mulheres só queriam nosso dinheiro, que eu não podia confiar em ninguém. Débora fechou os olhos. As peças começavam a se encaixar de uma forma que ela não queria aceitar. Por que eu deveria acreditar em você? Porque você me conhece, Débora. Você me conhece. Ele deu um passo à frente. Aquela noite, ela significou tudo para mim. Não foi uma aventura. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente conectado com alguém. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 5 anos de mágoa e mal-entendidos. Você casou, Débora disse finalmente. Juliano assentiu. 2 anos depois, Fernanda Vasconcelos, meu pai arranjou. Disse que eu precisava de estabilidade. E foi feliz? Como eu poderia ser feliz quando a mulher que eu amava havia desaparecido da minha vida? Você não me amava, Débora disse, mas sua voz não carregava mais a mesma convicção. Você nem me conhecia. Não. Juliano deu mais um passo. Você gosta de caipirinha de maracujá porque lembra das férias de infância na casa da sua tia no interior. Você torce o nariz quando está concentrada. Você tem medo de altura, mas não de tempestade. Você sonhava em ter uma empresa própria um dia. Cada detalhe que ele mencionava era uma pequena punhalada no coração de Débora. Ela havia esquecido que havia contado essas intimidades para ele naquela noite. Isso não muda nada, ela murmurou. Muda tudo. Juliano parou bem à sua frente. Débora, esses 5 anos foram um inferno para mim. Não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você, sem que me perguntasse onde você estava, se estava bem, se era feliz. Você não tem o direito de dizer isso. Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Você não tem o direito de aparecer agora e virar minha vida de cabeça para baixo de novo. Eu sei que não tenho, mas preciso que você saiba a verdade. Débora enxugou as lágrimas com raiva. Todo o seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Gabriel. Ela pensou em Gabriel dormindo em casa com a babá. Seus olhos verdes idênticos aos do pai que estava diante dela. Não importa mais, Juliano. Já passou. Eu refiz minha vida. E eu fico feliz por isso. Você está radiante, profissional, bem-sucedida. É tudo o que eu queria para você. A sinceridade em sua voz a desarrou completamente. Mas eu preciso saber, ele continuou. Existe alguma chance de começarmos de novo? Como amigos, se for preciso. Eu só não posso perdê-la novamente. Débora fechou os olhos. Como explicar que começar de novo era impossível porque havia uma criança envolvida?
Como contar que Gabriel existia? Ela começou, mas as palavras se perderam. Há alguém em sua vida? Ele perguntou gentilmente. Sim, ela respondeu sem pensar. E tecnicamente não estava mentindo. Gabriel era alguém em sua vida, a pessoa mais importante de sua vida. O rosto de Juliano se fechou, mas ele assentiu. Entendo. Claro que há. Uma mulher como você. Juliano, não, está tudo bem. Eu só queria que soubesse a verdade. Queria que soubesse que não a abandonei. Jamais faria isso. Ele se virou para sair, e por um momento, Débora quase correu atrás dele. Quase gritou a verdade, quase contou sobre Gabriel. Mas algo a segurou. Juliano, ela chamou. Ele se virou esperançoso. A pessoa importante na minha vida é meu filho. Tenho um filho de 5 anos. O mundo parou. Juliano a encarou com os olhos arregalados, e ela viu o momento exato em que ele fez as contas. 5 anos, ele sussurrou. Ele tem os seus olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliano ficou imóvel, como se as palavras de Débora fossem uma sentença que ele precisasse processar lentamente. Suas mãos tremeram imperceptivelmente antes de ele as esconder nos bolsos. Meu filho, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação devastadora. Débora assentiu, incapaz de falar. Por 5 anos, a voz dele se quebrou. Por 5 anos eu tive um filho e não sabia. Você perdeu esse direito quando me abandonou, Débora disse, mas as palavras soaram vazias mesmo para ela. Juliano se aproximou e ela pôde ver lágrimas brilhando em seus olhos verdes, os mesmos olhos que Gabriel havia herdado. Como ele é? Qual é o nome dele? Ele sabe sobre mim? Gabriel. O nome dele é Gabriel Machado. Débora pausou, lutando com as emoções. E não, ele não sabe sobre você. Para ele não existe pai. Gabriel, Juliano repetiu o nome como uma prece. Meu Deus, Gabriel. Ele é inteligente, curioso, carinhoso. Fala sem parar. Adora desenhar e sonha em ser astronauta. É a coisa mais preciosa da minha vida. Posso conhecê-lo? A pergunta que Débora havia temido finalmente chegara. Não sei se é uma boa ideia. Por favor. A vulnerabilidade na voz de Juliano era de partir o coração. Eu perdi os primeiros 5 anos da vida dele. Não me faça perder o resto. E sua esposa? O que ela vai achar disso? Juliano suspirou pesadamente. Fernanda e eu estamos nos divorciando. Já deveria ter terminado há muito tempo. Foi um erro desde o início. Por quê? Porque eu nunca a amei. E ela sabia disso. Ele olhou diretamente nos olhos de Débora. Sempre houve uma mulher fantasma entre nós. Você. Débora sentiu o chão balançar sob seus pés. 5 anos de raiva e ressentimento começavam a se dissolver, substituídos por uma confusão de emoções que ela não estava preparada para enfrentar. Eu preciso pensar. Claro, eu entendo. Juliano tirou um cartão do bolso. Meu número pessoal. Quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, me liga. Débora pegou o cartão com mãos trêmulas. Débora, ele disse antes de sair, obrigado por criá-lo. Obrigado por ser a mãe incrível que sei que você é. Depois que ele saiu, Débora desabou numa cadeira, o cartão apertado na mão. Sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. Gabriel teria direito de conhecer o pai, Juliano teria direito de conhecer o filho, e ela ainda sentia algo por ele. O telefone tocou. Era a babá. Oi, Débora. Gabriel acordou e está perguntando se você já está voltando. Já estou indo. 15 minutos. Durante o trajeto para casa, Débora olhou para a cidade noturna através da janela do táxi. São Paulo pulsava ao redor dela, indiferente ao tornado emocional que havia se tornado sua vida. Quando chegou em casa, Gabriel estava na sala de pijama, brincando com seus carrinhos. Mamãe! Ele correu para abraçá-la. Débora o pegou no colo, inspirando o cheiro familiar do shampoo infantil. Gabriel a olhou com aqueles olhos verdes tão familiares e sorriu. Mamãe, por que você está chorando? Débora passou 3 noites em claro antes de tomar coragem para ligar para Juliano. Gabriel havia perguntado várias vezes por que ela estava triste, e ela não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Alô?
A voz dele revelava ansiedade mal disfarçada. Sou eu, Débora disse simplesmente. Débora. Ela podia ouvir o alívio em sua voz. Pensei que talvez nunca mais fosse falar comigo. Eu quero que você conheça Gabriel. Mas com algumas condições. Qualquer coisa, o que você quiser. Primeiro, não conte a ele que é seu pai. Não ainda. Ele vai conhecer você como um amigo da mamãe. Entendo. Segundo, se em algum momento eu achar que não está funcionando, que está fazendo mal para ele, você sai de nossas vidas para sempre, sem discussão. Concordo. E terceiro, ela pausou, respirando fundo. Você tem que entender que Gabriel é minha prioridade. Sempre será. Ele vem em primeiro lugar em todas as decisões. Como deveria ser, Juliano disse suavemente. Você é uma mãe incrível, Débora. Isso está claro em cada palavra que você fala sobre ele. Combinaram de se encontrar no Parque Ibirapuera no sábado seguinte. Débora não dormiu direito na sexta-feira, imaginando dezenas de cenários de como o encontro poderia correr mal. Gabriel estava empolgado. Vamos conhecer seu amigo de trabalho, mamãe. Isso mesmo, meu amor. Ele é muito legal. Quando chegaram ao parque, Juliano já estava esperando perto do lago. Vestia jeans e uma camisa polo azul, tentando parecer casual, mas Débora podia ver a tensão em cada linha do seu corpo. Gabriel se escondeu atrás das pernas da mãe quando viu o homem estranho. Gabriel, Débora se abaixou até ficar na altura do filho. Este é o Juliano, meu amigo do trabalho. Juliano, este é Gabriel. Juliano se ajoelhou na grama para ficar na altura de Gabriel. Suas mãos tremiam visivelmente. Oi, Gabriel. Sua mãe me contou que você gosta de carrinhos. Gabriel assentiu timidamente, ainda agarrado à perna de Débora. Eu trouxe uma coisa para você. Juliano tirou da sacola um carrinho de controle remoto. Era um modelo sofisticado, mas não exagerado. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Para mim? Se sua mãe deixar... Juliano olhou para Débora, que assentiu. A partir dali, o gelo foi quebrado. Gabriel ficou fascinado com o carrinho, e Juliano mostrou pacientemente como usar o controle. Débora observava os dois interagindo, pai e filho, sem que Gabriel soubesse. Era impossível não notar as semelhanças. Não apenas os olhos, mas a forma como Gabriel inclinava a cabeça quando estava concentrado, exatamente como Juliano. O jeito como sorriam era idêntico. Você quer brincar comigo e com o Juliano no playground? Gabriel perguntou para a mãe depois de uma hora. Débora concordou, e os três passaram a tarde toda juntos. Juliano empurrou Gabriel no balanço, o ajudou a subir no escorregador, brincou de pega-pega. Era natural, gentil, paciente. Gabriel estava claramente encantado com a atenção. Quando começou a escurecer, Gabriel estava exausto, mas feliz. Juliano, você pode vir brincar de novo? Ele perguntou. Juliano olhou para Débora, esperando permissão. Se sua mãe deixar, eu adoraria, ele respondeu. No trajeto para casa, Gabriel falou sem parar sobre tio Juliano e o carrinho novo. Mamãe, ele é muito legal. Ele pode ser nosso amigo para sempre? Débora olhou pelo retrovisor para Gabriel no banco de trás, abraçado ao carrinho, e sentiu seu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Seu telefone tocou com uma mensagem de Juliano. Obrigado pelo presente mais precioso que eu poderia receber. Ele é perfeito, Débora. Vocês dois são perfeitos. 3 meses se passaram desde o primeiro encontro de Juliano com Gabriel. O que havia começado como visitas esporádicas se transformou numa rotina. Finais de semana no parque, idas ao zoológico, sessões de cinema. Gabriel havia se apegado ao tio Juliano, de uma forma que surpreendia até mesmo Débora. Mamãe, por que o tio Juliano tem os mesmos olhos que eu? Gabriel perguntou numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã. Débora quase engasgou com um suco de laranja. Às vezes as pessoas têm olhos parecidos, meu amor. Coincidência. Gabriel pareceu satisfeito com a explicação, mas Débora sabia que logo as perguntas ficariam mais difíceis. A relação dela com Juliano também havia evoluído. A raiva e o ressentimento gradualmente deram lugar a conversas longas depois que Gabriel dormia. Eles se falavam por telefone todas as noites, compartilhando detalhes do dia, risos, memórias. Você mudou, Débora disse numa dessas conversas noturnas. Como assim?
Você é mais presente, mais humano, menos empresa, mais pessoa. Juliano riu baixinho. Gabriel fez isso comigo. Ele me mostrou o que realmente importa na vida. Era verdade. Juliano havia reduzido drasticamente suas viagens de negócios, delegado mais responsabilidades para se dedicar ao tempo com Gabriel e com ela. A mudança não passou despercebida por Roberto Rodrigues, pai de Juliano. Quero conhecer essa mulher e essa criança que transformaram meu filho, ele anunciou numa quinta-feira. Débora estava nervosa. Roberto Rodrigues era conhecido por sua personalidade forte e opiniões conservadoras. Seria ele capaz de aceitar Gabriel? O encontro foi marcado para um almoço num restaurante familiar na Vila Madalena. Roberto chegou pontualmente, um homem elegante de 58 anos, cabelos grisalhos e a mesma postura imponente do filho. Gabriel, como sempre, estava curioso e falante. Você é o papai do tio Juliano? Ele perguntou diretamente. Roberto sorriu. O primeiro sinal de que talvez as coisas corressem bem. Sou sim, meu rapaz. E você deve ser o Gabriel que não para de falar por aí. Durante o almoço, Roberto observou atentamente Gabriel. Débora podia ver o momento exato em que ele reconheceu os traços familiares no rosto do neto. Posso conversar com você um momento? Roberto pediu a Débora quando Gabriel foi ao banheiro. Claro. Eu cometi um erro há 5 anos, ele disse sem rodeios. Interceptei suas ligações. Achei que você era apenas mais uma interesseira atrás do dinheiro da família. Débora permaneceu em silêncio. Estava errado, completamente errado. Roberto olhou na direção do banheiro, onde Gabriel havia ido. Aquele menino, ele é a cara do Juliano na mesma idade. E você o criou magnificamente sozinha. Senhor Rodrigues, Roberto, por favor, e aceite minhas desculpas. Posso não conseguir recuperar os anos perdidos, mas posso tentar ser o avô que Gabriel merece daqui para frente. Quando Gabriel voltou, Roberto estava visivelmente emocionado. Gabriel, que tal se o vovô Roberto te ensinar a jogar xadrez? A partir daquele dia, Roberto se tornou uma presença constante na vida de Gabriel. A aprovação do patriarca da família Rodrigues silenciou qualquer fofoca da alta sociedade sobre Débora. Fernanda Vasconcelos, ex-esposa de Juliano, fez uma última tentativa de interferir. Apareceu no escritório da Eventos Premium numa manhã. R$1 milhão, ela disse, jogando um cheque na mesa de Débora. Para você desaparecer da vida dele novamente. Débora olhou para o cheque e riu. Sabe o que é engraçado, Fernanda? 5 anos atrás, eu talvez aceitasse isso. Não por ganância, mas por insegurança. Hoje, ela rasgou o cheque ao meio. Hoje sei exatamente qual é o meu valor, e não se mede em dinheiro. Fernanda saiu humilhada. Foi numa tarde de dezembro, exatamente 1 ano depois do reencontro, que Juliano tomou coragem para a conversa que vinha adiando. Gabriel, ele disse durante um piquenique no parque, posso te contar um segredo? Pode, tio Juliano. Eu não sou apenas amigo da sua mãe. Eu sou seu papai. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. Eu já sabia, ele disse finalmente. Como assim? Débora e Juliano falaram ao mesmo tempo. Vocês têm os mesmos olhos. A vovó Carmen sempre disse que eu sou igualzinho ao meu pai. E vocês ficam se olhando feito o príncipe e a princesa dos filmes. Débora riu através das lágrimas. Você é muito esperto, sabia? Então posso te chamar de papai? Gabriel perguntou para Juliano. Só se você quiser. Gabriel se jogou nos braços de Juliano. Papai. 2 meses depois, numa cerimônia simples em Ilhabela, Débora Machado se tornou Débora Rodrigues. Gabriel foi o pajem oficial, radiante em seu smoking pequeno. Eu te amo, Juliano sussurrou durante a cerimônia. Eu também te amo. Sempre amei. 1 ano depois do casamento, nasceu Ana Clara Rodrigues, uma menina de olhos verdes como o pai e o irmão, mas com o rosto delicado da mãe. Gabriel se tornou o irmão mais protetor do mundo. Débora e Marina haviam expandido a Eventos Premium, que agora se chamava Machado & Marina Eventos, e era uma das empresas mais respeitadas do setor. Na festa de 2 anos de Ana Clara, realizada na cobertura dos jardins onde a família agora vivia, Débora olhou ao redor, Gabriel brincando com os primos, Ana Clara engatinhando pelo tapete, Juliano conversando com Roberto sobre negócios,
Maria e Carmen ajudando na cozinha como as avós orgulhosas que eram. Você está feliz? Juliano perguntou, abraçando-a por trás. Mais que feliz. Completa. Sabe o que eu penso às vezes? O quê? Que talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria. Se não tivéssemos nos separado, talvez nunca tivéssemos aprendido a valorizar o que temos. Débora se virou em seus braços. Você acha? Tenho certeza. Aquela menina de 21 anos precisava se tornar essa mulher incrível para estar aqui hoje. E eu precisava aprender que o amor verdadeiro vale mais que qualquer fortuna. Gabriel correu até eles. Papai e mamãe, vem brincar com a gente. Vamos, Débora disse, pegando a mão dos dois homens da sua vida. Enquanto caminhavam para se juntar à família, Débora refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. A dor havia se transformado em força, o abandono em independência, o amor perdido em amor encontrado novamente. Às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que precisam se quebrar para se reconstruir ainda mais fortes. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva e celebrar o arco-íris que sempre vem depois.